A gente vai começar fazendo um nozinho aqui, né, para começar. Então, nessa receita, a gente vai começar trabalhando com 22 correntes. Vou fazer uma, duas, três. Aqui na segunda correntinha, eu já vou colocar a minha agulha para fazer o primeiro ponto. Essa parte central da bolsa, ela vai ter 20 pontos, tá? E aí eu vou explicar por que que a gente fez, que eu fiz 2 pontos a mais, quando a gente chegar lá na outra ponta. Então eu fiz aqui a primeira, e nessa primeira eu já vou colocar o marcador, porque a gente vai trabalhar essa bolsa toda em espiral. Tá? Ela não vai ter emenda, não vai ter nenhum tipo de costura, tá? Para ela ficar uma peça contínua, já porque, como ela é uma sacola de praia, a gente quer que ela fique tão bonita por dentro quanto ela é por fora. Então, se a gente olhar por dentro, ela não vai ter nenhum resquício de emenda, de nó, nem nada. Ela vai ser toda feita num fio só. Então, aqui fiz a primeira e vou seguindo, fazendo um ponto baixo em cada uma das correntinhas. Só vou dar uma contadinha agora para ter certeza que eu fiz as 22, 1, 2, 3, desculpa, as 22 não, as 20, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, tá? Nessa última correntinha aqui que fica do lado do nó, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro da mesma correntinha, tá? Eu normalmente começo a fazer uma aqui logo de cara, aí a segunda, o que eu costumo fazer? Eu coloco a agulha e já puxo esse fio aqui para trás, daí quando eu for fazer o ponto, aquele fio e o nó eles já ficam para trás. Então aqui eu fiz as 3 correntes. E agora eu vou vir trazendo esse fio, tá? Eu até deixei ele um pouquinho mais longo, e vocês vão entender por que quando eu chegar no final, tá? Mas só adiantando, às vezes a gente quer, até para poupar fio, cortar, deixar bem curtinho. Só que esse fio aqui, quando ele está passando por dentro do ponto, ele forma um relevo, ele ocupa um espaço dentro do ponto. Então, se eu faço, se eu deixo esse fio muito curto, vai ser possível notar que alguns pontos eles vão estar mais grossos e de repente ele afina, que é onde acabou o fio. Então, por isso que eu prefiro deixar um fio um pouquinho mais longo, que daí eu consigo esconder por dentro de todos os pontos, daí ficam todos com a mesma espessura, tá? E eu corto e faço o arremate no final. Então, a partir de agora, ó, aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, eu tenho 1, 2, 3 pontos, e eu vou fazer agora os outros 20 pontos do outro lado. Ó, notem que quando a gente vai fazer esses pontos do outro lado, a gente tem que ocupar exatamente o mesmo espaço. Deixa eu mostrar mais perto aqui da câmera. A gente vai ocupar o mesmo espaço de onde está saindo o ponto do outro lado da sequência de correntinhas, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Quando a gente olha de perto, se eu pego e separo, ó, eu vou ver que eu tenho um buraquinho, que de um lado tem um ponto e do outro lado tem outro.
E eu vou aproveitando para esconder todo esse fio que eu deixei sobrando. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16. E o que eu vou fazer também, ó? Para não deixar essa parte de trás aqui do nó muito saliente, eu vou puxar ela, eu vou puxar esse fiozinho aqui, para ele, ó, para ele ficar bem retinho, ó, para esse nozinho sumir. E vou seguir fazendo, até chegar nos meus 20 pontos. Aqui eu estou no último. E eu vou dar uma contadinha aqui para ver se eu estou com 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Para fazer o arremate, o que eu costumo fazer? Esse fiozinho aqui, ó, eu puxo ele um pouquinho. Aí vocês podem ver que quando eu puxo, ó, a peça ela fica encurvada, tá? Porque daí eu consigo cortar mais próximo aqui, tá? O acabamento do fio náutico, ele é todo feito no fogo. Então deixa eu tirar a agulha aqui para não ter problema. Ó, eu vou pegar, vou dar uma queimadinha só para colar essa ponta e o fio não desmanchar, tá? E aí uma vez que eu já estou com ele aqui, ó, eu puxo de volta, e quando eu puxo, esse fio ele vai para dentro e se esconde, tá? Primeiro eu deixo a peça toda encurvada e depois, para poder ter esse espaço, essa diferença, para poder cortar, fazer o arremate, e uma vez que eu faço isso, eu puxo de volta, daí o fio ele fica todo já escondido, embutido aqui, a gente não enxerga. E aquilo que eu estava falando para vocês, como eu deixei o fio longo, ó, todos os pontos dessa linha eles estão da mesma espessura. Se eu tivesse deixado um fio curtinho, esses aqui eles estariam mais grossos do que os demais, então por isso que eu deixo o fio mais longo. Agora, para fechar essa carreira, como a gente fez 3 pontos aqui nessa extremidade, a gente tem que ter 3 pontos também nesta outra. Aí, o que eu costumo fazer? Eu vou pegar a parte, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui, ó. Eu costumo pegar a parte de trás desse ponto aqui, ó, essa laçadinha aqui de trás, e aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Eu vou tirar o marcador, e eu já vou fazer o primeiro ponto onde tem o marcador. Sempre que vocês forem começar a carreira, lembrem-se, tem que tirar o marcador e principalmente tem que lembrar de botar o marcador de volta. Tá? Então aqui eu tenho os meus 3 pontos dessa extremidade,
que aí vai fechar um número igual de pontos, um de cada lado. E agora eu vou seguir fazendo os meus pontos até chegar na outra extremidade. Uma coisa que a gente vai notar aqui, ó, como eu tenho 20 pontos entre um extremo e o outro da base, eu tenho 20 pontos de um lado e 20 do outro, essa quantidade de pontos ela vai se manter sempre a mesma. O que vai aumentar são os pontos das extremidades. Então, aqui no centro vai ser uma peça reta, tá? Que sempre vai ter 20 pontos em cima, 20 pontos embaixo, e aqui nas laterais a gente vai fazer os aumentos seguindo o mesmo princípio do crochê circular. Quando a gente vai fazer suplá, quando a gente vai fazer qualquer outra peça circular, a gente vai seguir o mesmo princípio. A única diferença é que nós temos meio círculo de cada lado, né? Mas o princípio vai ser o mesmo. Então aqui eu vou seguir fazendo até chegar no final da carreira. Sempre ponto baixo, simples. Estou chegando no último aqui. E agora nós temos esses 3 pontos aqui em uma das extremidades, que nós vamos fazer 2 pontos em cada um, ou seja, a gente vai fazer um aumento em cada um desses 3 pontos. Então, o que no início nós temos 3 pontos, eles vão se transformar em 6 nesta curvinha aqui, ó. Tá? Então, aqui no primeiro eu vou fazer 2, 1, volto no mesmo, 2, sigo para o próximo, faço 1, volto no mesmo, 2, vou para o próximo, faço 1, e volto no mesmo e faço 2. Então aqui eu já tenho os aumentos dessa segunda carreira. Sigo fazendo um ponto para cada ponto de base aqui até chegar na outra extremidade. Lembrando que a gente sempre, nesse intervalo entre uma extremidade e outra da base, a gente vai ter 20 pontos. Essa quantidade de pontos é uma sugestão, tá? A quantidade de fio que vem no rolo que vocês vão receber, ela dá, segundo os nossos testes, dá para fazer 2 bolsas seguindo esta orientação com este número de pontos e usando esta agulha que eu estou usando, que é uma agulha número 6. Tá? Caso queiram fazer a bolsa um pouco maior, pode fazer sem problema nenhum. Aí é só aumentar o número de pontos aqui nesse intervalo do centro aqui, ó. Em vez de fazer 20, pode fazer 25, 30. Aí a bolsa vai ficar mais larga. Estou chegando aqui no final. Tem mais um ainda. E vou repetir a mesma sequência que eu fiz lá do outro lado. Vão ser 2 pontos em cada ponto de base. Finalizamos a segunda carreira. Eu vou tirar o meu marcador. Vou colocar aqui e fazer o primeiro ponto. E não posso esquecer de marcar aonde eu tô. Tá? Então agora seguimos nos nossos 20 pontos.
até chegar na outra extremidade da bolsa. Estou fazendo aqui ponto baixo simples, não é ponto baixo centrado. Dá para fazer ponto baixo centrado? Dá para fazer. A única questão é que fazer ponto baixo centrado com fio náutico requer um pouquinho mais de força, principalmente quando a gente está fazendo as 3 primeiras carreiras. A partir da quarta já fica um pouquinho mais tranquilo, porque já tem mais espaço entre os pontos, mas quando a gente está fazendo a segunda carreira, é bem apertado para fazer aumentos com o fio náutico, no ponto baixo centrado. Estou chegando aqui. Ó, aqui já dá para ver que eu tenho meu primeiro aumento da carreira de base. Então aqui qual vai ser a sequência? Vai ser um ponto sozinho e no segundo eu vou fazer o aumento. Ó, fiz um sozinho e um aumento. E vou repetir essa sequência mais 2 vezes. Eu sempre repito nas pontas essas sequências, tá? 3 vezes, por quê? Porque é o número de pontos que a gente começou lá no início. Como a gente tinha 3 pontos para fazer a curvinha da base, então na segunda carreira eu fiz 3 aumentos, né? Um em cada ponto de base. Agora para poder aumentar, eu estou começando a incluir pontos individuais entre um aumento e outro. Como eu tinha 3 aumentos na carreira de base, eu estou colocando um ponto entre cada um desses 3 aumentos. Então, vou fazer primeiro um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Ó, fizemos os aumentos aqui dessa ponta e seguimos agora fazendo os nossos 20 pontos até chegar na outra extremidade. Eu tenho mais um aqui. E agora eu cheguei na outra extremidade e vou repetir a mesma sequência do que eu fiz do outro lado. Faço um ponto sozinho e no próximo eu faço 2. Faço um aumento. Um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Ó, me sobraram 2 pontos que eu vou fazer um ponto sozinho e um aumento. E cheguei no final da carreira. Vou tirar o marcador, fazer o primeiro ponto,
e voltar com o marcador. Para essa base que a gente está sugerindo, a gente vai fazer 5 carreiras com aumentos para depois a gente começar a subir o corpo da base, o corpo da bolsa propriamente dito. Então aqui a gente segue fazendo 1 para 1. Cheguei aqui na extremidade e agora, como a gente está fazendo a 4ª carreira, eu costumo sempre desencontrar os aumentos, tá? Eu nunca faço, são com raríssimas exceções, eu nunca faço um aumento sobre um aumento da carreira de baixo, tá? Então, para poder desencontrar esses aumentos, aqui nesse primeiro ponto que está sozinho, eu vou começar a fazer já de cara o aumento. Então, eu vou fazer 2 aqui. Ó, e nos 2 pontos seguintes, que são o aumento da carreira de baixo, eu vou fazer 1 ponto em cada um. Então, agora, como eu estou na 4ª carreira, eu sempre vou separar os meus aumentos com 2 pontos individuais. Então, cheguei aqui no próximo, vou fazer 1, 2, e nos próximos 2 pontos, 1 em cada um. Aqui eu vou fazer um aumento. E 1 ponto em cada um. Vou seguir agora, fazendo os meus 20 pontos até chegar na outra extremidade. Ó, cheguei na outra extremidade, vou fazer um aumento. E 2 pontos individuais na sequência. Um aumento. E 2 pontos individuais na sequência. Um aumento.
E 2 pontos individuais na sequência. Tirar o marcador. Fazer o primeiro ponto. Marco de novo. E sigo fazendo os 20 pontos até chegar na outra extremidade. Cheguei aqui na extremidade e eu parei exatamente aqui onde eu fiz o aumento da carreira de baixo. Então, como eu tinha dito, eu costumo desencontrar os aumentos, que é para deixar a peça mais arredondada. Porque quando a gente faz um aumento alinhado, um aumento dentro do aumento da carreira de baixo, ou um aumento sobre um aumento, a tendência do trabalho é ele criar um volume nessa linha de aumentos e que faz com que a peça perca esse aspecto mais arredondado. Ela fica, no caso, se fosse fazer uma peça totalmente circular, começando com 6 pontos, a gente olharia o trabalho depois de pronto e veria que ele fica com uns 6 faces, com 6 bicos. Ele fica um hexágono, na verdade, não necessariamente um círculo. Então, para desencontrar esses aumentos, eu vou começar agora a fazer 3 pontos individuais e depois no quarto eu vou fazer o aumento. Então eu vou colocar aqui vou fazer o segundo, vou fazer o terceiro e aqui no quarto eu vou fazer o aumento. E vou repetir a sequência. Vou fazer 2, 3 e o aumento. Última sequência. 2, 3 e fecho com o aumento. E sigo fazendo os demais 20 pontos até chegar na outra extremidade. Cheguei aqui na outra extremidade, vou fazer 3 pontinhos individuais na sequência. E no quarto eu vou fazer um aumento. Faço 2,
3 e um aumento. Vou fazer 1, 2, 3 e no último eu faço um aumento. Vou tirar meu marcador, vou fazer o primeiro ponto e marcar ele. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de aumentar, a gente vai começar a subir efetivamente o corpo da bolsa, as laterais, né? E a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos repetir isso por 5 carreiras. Então, essa primeira parte da bolsa, juntando a base com essas 5 carreiras que a gente vai fazer sem aumento, a gente vai ter um total, então, de 10 carreiras até a gente começar a troca do ponto, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base. Ó, quando chega na lateral, a gente segue igual. Para de fazer aumento. Então, eu vou seguir aqui fazendo. E quando eu tiver com as minhas próximas 5 carreiras prontas, eu volto para a gente continuar.